Pessoal, tudo bem? Hoje começando mais um Connect Time, o podcast que conecta você à mente do empreendedorismo e dos negócios. E hoje, pessoal, eu estou com uma pessoa muito importante, uma pessoa de uma relevância assim para a nossa cidade, para a nossa região, tremenda. Quem que eu converso hoje? Com Patrícia Levorato. Patrícia, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por ceder o seu tempo, que nós sabemos que é tudo muito corrido, e conseguir aí esse espacinho na agenda para estar com a gente aqui, é um prazer enorme estar aqui falando com você. Eu que agradeço, Nilson, um prazer, né, prestigiar o seu espaço, prestigiar a sua figura, então não há tempo que pague isso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. Pessoal, eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Patrícia, porque aqui é muito extenso o currículo dela, a trajetória dela, uma trajetória de muito sucesso. Então é assim, a Patrícia é uma executiva de recursos humanos com quase 25 anos de experiência em transformação cultural e gestão estratégica. Atuando em setores como serviços, energia e manufatura, Patrícia traz uma visão profunda sobre cultura organizacional e alinhamento de valores, tendo liderado iniciativas em uma empresa alemã no Brasil e recebendo o prêmio de profissional referência de RH no interior paulista. Com formação em psicologia organizacional e MBA em gestão empresarial, ela também atuou como professora universitária e já trabalhou em projetos internacionais pela Europa e América do Sul. É tão bom ouvir a nossa apresentação, né, Nilson? Patrícia, isso é alguma das coisas que você faz e que você já fez, né, Patrícia? Sim, que me orgulho, viu, Nilson? É mesmo. Tão bom a gente estar vivendo aquilo que a gente acredita, né? A gente fala muito de propósito, né? Os jovens ficam buscando o seu propósito e eu descobri, caminhei caminhando, né? Então, hoje eu olho e falo, nossa, que delícia. Para mim, trabalhar é um prazer. Né, navegar por essa jornada aí, a gente fala das coisas bonitas, né, mas claro que teve as suas mudanças de rota e as suas dificuldades, mas é muito prazeroso para mim ouvir, né, essa história, ter vivido e saber que eu tenho mais aí para poder viver. Pelo menos eu espero, né, Nilson? Com certeza, Patrícia. Aqui, tanto a cidade como essas empresas todas, elas precisam te conhecer e eu tenho certeza que você tem muito a oferecer ainda para cada uma delas, nos mais diversos setores aí da economia, né, Patrícia? Sim, eu gosto dessa diversidade, né? Acho que uma vez que você identifica o que você sabe fazer, uma vez que você se conecta com isso, até fazendo aí um paralelo, né, com Connect Time, quando a gente se conecta, né, é muito fácil, ou melhor, é muito fluido, porque é fácil nem sempre, mas é muito fluido, e aí a gente pode navegar, seja em manufatura, em sustentabilidade, seja em serviços, porque no final a gente está falando de pessoas, né, Nilson? É o que nós estamos fazendo aqui, nos relacionando. Maravilhosamente bem, né, Patrícia? Sim, com certeza. Patrícia, dentro desse universo todo que você falou, principalmente da sustentabilidade, que hoje você está mais inserida aí nessa área, né, Patrícia? Sim. Quais são os maiores desafios que você vê hoje aí no mundo dos negócios, digamos assim? Sim, olha, a sustentabilidade é um grande desafio para o Brasil, né? Nós somos aí um grande silo, né, de oportunidades, com um país com muitas terras, muitas águas, né, com muitos jovens. Então, assim, oportunidades nós temos. A questão é só a economia, o investimento e principalmente a conscientização nossa e das pessoas, né, tanto dos empresários quanto das pessoas no geral. A tecnologia e a inovação, eu acho que são os grandes vieses de ajuda e de apoio para que essa sustentabilidade aconteça. Mas é sempre um desafio, né? Eu que estou inserida aí no mundo de energia, né? Tem o Gabriel Aldaré, que ele sempre me fala, Patrícia, sustentável até a página 2. Então, vamos ver como é que a gente melhora isso. Então, não podemos negar que é um desafio e que é importante a gente olhar para ele como um aprendizado e como uma grande e longa jornada. Que legal. Ô, Patrícia, você acha que nós, falando a nível, não de Bauru, mas
Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A gente falando a nível de Brasil, você acha que nós estamos nos tornando mais conscientes, mais preparados para essa nova empreitada aí da sustentabilidade? Como que você vê a nossa evolução aí como pessoas mesmo, como seres humanos? Sim, eu entendo que sim. A própria nova geração, né, os que estão vindo aí, que a gente fala tanto em RH da geração Z, o que eles buscam é isso, né? O quanto eu tenho um propósito, uma sustentabilidade, um ser diferente nesse mundo. Então, acho que sim, né? Se eu pego da minha geração, que era aquela que não apagava a luz, aquela que jogava lixo, eu sou da época que as pessoas jogavam lixo pela janela, né? E hoje, quando eu olho, né, não existe, não que não exista, mas existe essa mudança, né? Então, eu pude ver as grandes diferenças e acho que sim, nós estamos caminhando. Ainda estamos longe do ideal, mas existe um caminho muito bonito e importante, né? Motivado também pelos jovens e que a gente pode se inspirar, né? Então, os meus filhos, por exemplo, no início pegavam no meu pé, apaga a luz, mamãe, não sei o quê, né? Hoje já se tornou mais fácil, mais leve, né? Então, e acho que a gente pode ver a sustentabilidade de uma forma mais ampla também, né? O quanto o meu emprego é sustentável, né? O quanto eu, né, me sinto conectada a isso. Então, não só o sustentável do meio ambiente, mas como há uma sustentabilidade na economia, né, nos trabalhos, nos serviços. Então, acho que a gente pode fazer um zoom melhor sobre isso. Que sabe? legal. Patrícia, antigamente, as empresas maiores, né, as empresas que buscavam aí um credenciamento, né, como o ISO, por exemplo, elas já tinham esse método, né, elas precisavam estar já inseridas. Hoje você vê aí, na sua carreira toda, que empresas também de porte menor também já estão se sustentando, já estão também inseridas nesse cenário. Nossa, que linda pergunta, porque sim, né, eu acho que lá atrás, quando a gente acompanhou aí as implantações da ISO, tinha um viés muito de certificar para vender, e isso veio das grandes, né? Então a gente via muitas empresas poderosas se certificando para ter uma bandeira, né, para poder vender internacionalmente. Hoje o que a gente vê é mais uma consciência da importância dos processos, né? Se eu tiver os meus processos mais redondos, mais interligados, eu consigo ter uma competitividade maior, eu consigo conectar as pessoas melhores, eu consigo capacitar as pessoas e trazer melhores resultados. E as empresas pequenas e médias, elas despertaram para isso. Que legal. E acho que, independente de ter ou não a certificação, as empresas estão trabalhando em seus processos, porque entenderam o valor disso. Agora, o que me conecta, Nilson, né, aproveitando essa sua questão, é o quanto a gente faz o clique entre os processos e as pessoas. Certo. Né? Para os empresários que me conhecem, é sempre uma provocação que eu faço. Né? Não adianta você ter os processos lindos, desenhados, com alta competição, inovação, se você não tem as pessoas linkadas a esses processos. Né? Até sou um pouco avesso, falando, não traga esse processo se as pessoas não estiverem juntas. Porque às vezes o empresário, ele confunde, ele acha que se ele tem os processos desenhados e conectados, ele vai ter resultado. Sim, porém, desde que ele consiga conectar as pessoas. O processo por si só não faz verão. Essa é uma das bandeiras que eu adoto, sabe? Que legal. Ô, Patrícia, então você acha que os empresários, na sua grande maioria, talvez, eu vou te colocar a pergunta de uma maneira abrangente, mas todo empresário, ele vê a empresa dele como ela é na realidade, ou ele cria uma empresa paralela dentro da mente dele, Patrícia? Essa é uma pergunta muito importante, Nilson. Assim. Inclusive, eu estou num projeto de cultura e eu estou entrevistando alguns empresários. Ontem entrevistei um empresário de Goiânia, porque a gente está fazendo um trabalho de cultura para a empresa dele, né? E a entrevista dele foi bem emblemática, porque ele contou uma história pelo viés do fundador, né? Então, ele falava muito pra gente assim, não, eu tive um insight para fundar essa empresa, porque eu queria isso, aquilo, fui conectando. Então, quando eu terminei a entrevista, eu tinha
alguns elementos de cultura, mas muito enviesado pelo amor do fundador. Né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que as duas coisas acontecem. Ele traz uma verdade que é dele, que ele vive internamente, e existe uma outra verdade que é como é que ele consegue implementar os desejos e sonhos dele na operação. E aí, quando ele está, né, com o pessoal de recursos humanos ou em determinado ambiente, ele conta esse viés que é dele. Né? E agora o que a gente precisa fazer? Ouvir as pessoas, o quanto ele consegue imprimir os desejos, sonhos, né? E aquele propósito da fundação efetivamente na operação dele. Então, eu acho que as duas são verdades. As duas são verdades. Ô, Patrícia, e uma empresa de pequeno, médio porte, é o próprio diretor, é o próprio dono da empresa que tem que passar a visão para os colaboradores, ou ele precisa já, independente do seu tamanho, do seu formato, ele precisa de um RH para transmitir a visão das empresas? Só emendando agora, que missão, visão e valores, isso ainda funciona hoje nas organizações, Patrícia? Eu diria que deve funcionar. Verdade. Né? Com uma transformação, né? Então, não se fala muito em missão, o que a gente fala mais é propósito, né? Qual é o propósito? Por que essa empresa foi fundada? E ali onde tudo conecta, Nilson. Eu sou uma grande defensora desse propósito, porque assim, como RH, como é que eu direciono, ajudo a empresa a direcionar as pessoas, se eu não sei qual é o sonho, se eu não sei para onde ela quer ir? Então, essa é a grande provocação que eu faço. Até porque a geração Z que eu tenho falado aqui, ela se conecta com propósito, né? Então, ela se conecta assim, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso ser a Patrícia que vai ajudar aquela organização a ser melhor, a ser diferenciada com aquilo que eu acredito com o meu próprio propósito. Então, é uma verdade bem importante, independente do tamanho dessa empresa. Tá? Não espere ser grande, até porque você vai ter mais dificuldade para olhar para o seu propósito. E, normalmente, o propósito é fácil. Ele está com o fundador, ele está ali naquela empresa. Então, é uma questão só de você colocar no papel, tirar das entranhas da alma desse fundador e colocar no papel. Valores, você não desenvolve, não cresce se você não disser para as pessoas o que pode aqui. O que é inaceitável, o que é inegociável na minha empresa. Então, eu diria que propósito e valores, qualquer empresa de qualquer tamanho não deveria abrir mão. Outro dia eu levei meu filho numa barbearia e vi impressa na parede, uma barbearia com 4 barbeiros, o propósito deles e os valores. Eu achei incrível, porque eu falei, esses entenderam, né? Sabe o que estão fazendo. A prosperidade, sabe o que estão fazendo. Que legal. Né? A outra pergunta, Nilson? Se eles precisam de um RH já para fazer essa comunicação para os colaboradores, ou se é ele mesmo quem precisa fazer e passar a visão e o propósito da empresa? Sim. Também é uma questão muito importante nisso, que a gente vê, né? As empresas, elas começam pequenas, pelo dono, pelo sonho, pelo propósito dele, e começa a esquentar. Num primeiro momento, você está ali com 4, 5 pessoas, você está muito próxima da estratégia, desses valores, das entranhas desse fundador. Dá para seguir sem um RH? Até dá, né? Então, a gente consegue. No momento que você vislumbra um crescimento, né? Vislumbra, porque o fundador, o empresário, ele precisa olhar para a estratégia, para os negócios, ele tem um olhar externo importante. E ele precisa que alguém esteja olhando internamente, né? Seja um parceiro de negócio, seja uma esposa, seja um filho, que alguém seja esse RH, porque são essas pessoas que vão gerar o resultado. Então, ele precisa de alguém que conecte o que ele está olhando lá para fora, para que ele vai vender, vai fazer, versus o que ele precisa fazer internamente para atender. Então, achar esse recurso é importante. O que a gente vê, invariavelmente, as empresas começam a crescer, tem uma necessidade de crescimento maior e não quer investir. E aí é um grande erro, né? Porque as pessoas se movem. Outro dia eu ouvi um neurociência falando, né? Que é uma coisa óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, né? Se as pessoas não souberem a direção, que o cérebro, ele não consegue caminhar.
Né? Então, mais do que lei da atração, mais do que, né, sincronicidade, o cérebro humano ele precisa saber para onde eu vou. Né? Então, essa necessidade, inclusive neurológica, né, ela é ímpar para o sucesso das empresas. E, nesse momento, o RH é uma grande ajuda. Que bacana. Sim. Ô, Patrícia, então você está dizendo para nós que, basicamente, eu preciso do meu alicerce, eu preciso do meu processo bem definido para daí eu começar a ter o meu crescimento de uma forma sustentável, digamos assim. E não buscar e captar os recursos lá fora e deixar todo o processo aqui sem direção. É isso, Nilson. Então, né, tudo começa pela base, né? Então, tudo é pela base. Se você não tiver essa base mínima, né? Eu tenho um caso bem interessante, assim. Entrei numa empresa e eles me chamaram porque eles queriam bônus e PPR para as pessoas. Eu falei que eu fui o primeiro RH a negar bônus e PPR para as pessoas. E o que eu virei para esse empresário, eu falei assim, olha, impossível eu criar para você bônus e PPR, as pessoas precisam saber antes o que elas têm que fazer aqui. Quais são as metas dela e quais são os comportamentos desejados, né? E atitudes que vão ajudar elas a chegarem. Se a gente cria um PPR aqui, vira uma doação, né? Então você precisa... Aí eu não me neguei, né? Mas orientei e falei, não vamos começar por aí. Vamos mostrar para as pessoas o que elas precisam fazer, vamos falar sobre isso, vamos olhar para as competências delas. Uma vez isso certo, nós vamos criar um processo de bonificação. Nilson, isso foram 2 anos. Olha, né? só. 2 anos e foi um caminho lindo, né? E as pessoas sabendo que a gente tem a intenção, que os donos querem implantar, mas percebendo que precisamos de um caminho anterior. Né? Na verdade, foi um trabalho de mudança de mentalidade geral, Patrícia. Perfeito. Da diretoria ao operacional. Operacional, assim. Né? E as pessoas conosco ali, entendendo e construindo esse caminho, porque não existe certo. Às vezes as pessoas falam assim para mim, isso para você deve ser água com açúcar. Não é. Né? A gente está vivendo uma nova realidade, tem pessoas diferentes, diretores diferentes, contexto econômico diferente. Então, quando eu trabalho, por exemplo, na consultoria, eu trabalho personalizado. Porque não há um pacotinho onde você venda. A não ser que você vai entregar um projeto, aqui o seu PPR. Quanto isso vai transformar, é a grande questão. Entendi. Ô, Patrícia, uma outra questão, então, não é correto, ou não sei se seria essa a palavra, eu fazer a avaliação desse empregado e falar, eu acho que esse mês ele merece aí uns R$200 de bônus, eu acho que esse mês ele não merece, ou pegar uma sequência de alguns meses, 3, 4 meses, por exemplo, eu bonifiquei esse funcionário. E aí no 5º mês eu tiro essa bonificação. Na verdade não é assim, ele tem que saber o porquê que ele está recebendo aquilo e quando ele vai deixar de receber aquilo. Exato, na verdade assim, as empresas precisam olhar para os momentos de celebração, né? Acho que isso é muito importante, né? Porque assim, ao mesmo tempo que eu preciso saber se eu estou no lugar ou com comportamento inadequado, eu também preciso saber que esse é o caminho correto, né? Lembra que a gente citou a neurociência. E as celebrações, elas são importantíssimas e às vezes a gente menospreza. Esses dias eu vi uma empresa aqui do interior celebrando que ela conseguiu colocar plano de saúde na empresa. E celebraram com taças no final do expediente, com espumante. Uma conquista. Uma conquista. Eu achei tão simples, mas tão grandioso, porque assim, gente, nós conseguimos, né? Acho que o empresário, um grande prazer para ele, porque imagina poder proporcionar plano de saúde para os seus funcionários e, em contrapartida, o funcionário se sentir coberto, né, pela saúde da família. Então, olha que momento importante para celebrar e olha que simples. Então, eu não diria que é errado a gente dar a bonificação. Por isso, da importância dos valores e do propósito. Nós somos empresas que premiamos por pequenos gestos, se sim faz sentido. E aí está claro para as pessoas que por pequenos gestos a empresa vai valorizar. Mas é muito perigoso, Nilson, porque primeiro que a pessoa se acostuma. Entendi. E aí até a própria lei fala de recorrência, né?
E segundo, que esta é a mensagem correta, eu estou premiando a Patrícia. Ela tem os comportamentos totalmente aderentes à cultura, ao meu propósito, aos meus resultados? Ou eu estou olhando só uma partezinha da Patrícia? Entendi. Isso é reconhecido pelos colegas de trabalho, né? Então, assim, não existe uma resposta muito pronta, mas o que eu diria é que é muito perigoso e que se precisa cuidar dessa mensagem, né? Para que ela seja certeza de celebração, de reconhecimento e que as outras pessoas possam valorizar também, e não só quem recebeu. Que bacana, que legal. Uhum. Realmente é um estudo até que precisa ser feito, né, Patrícia? Exato. Que bacana. Patrícia, e o RH, né? Temos a diferença, apesar de que hoje todos chamam e colocaram no mesmo setor o RH e o departamento pessoal, né, Patrícia? Mas a importância do RH e a efetiva participação do RH, você acha que ela deve ter início a partir de quando dentro de uma organização? Em qual momento o RH se faz necessário? Olha, nisso, de novo, acho que a gente vai para uma questão muito personalizada, sabe? Mas, assim, no momento em que o fundador, ele começa a se sentir distante das pessoas, que as pessoas já não conseguem acompanhar os movimentos, os desejos, o plano dele de estratégia, é o momento que a gente deve ter um RH próximo. Porque, assim, a definição que eu mais gosto é do David Urich. Ele fala que o RH é o fiel da balança, né? E aí eu transformei um pouquinho, que eu acho que ele é o tradutor entre aquilo que o empresário, que o executivo quer fazer, versus aquilo que as pessoas podem entregar. Então, ele fica bem nesse meinho, fazendo a tradução, e de duas vias, não é de uma mão única, né? De mão dupla, onde a gente pode fazer essa tradução. Então, para o empresário ficar muito atento, que momento que ele está distante. Ou uma outra verdade, nós temos empresários que não têm paciência, que não gostam desse papel, né? Eu vi ontem na entrevista, o empresário falou assim para mim, olha, eu marquei 1 hora, mas eu só tenho meia hora. Tá. Ele estava resistente a estar com RH, né? Com certeza. E ele acabou ficando a 1 hora, né? Mas isso é natural, né? Às vezes, o empreendedor, ele tem um ímpeto de querer olhar para o negócio, de não ter paciência de conversar com as pessoas. Não são todos, né? Então, se ele tem esse perfil, invariavelmente, ele precisa de alguém que seja esse fiel da balança. Né? Se ele tem um pouquinho esse perfil, então ele pode esperar o momento em que ele percebe que eu já não estou conseguindo fazer essa conexão. Entendi. Então ele traz alguém. Ô Patrícia, mas será que um pouco disso se dá para aquela máxima que a gente tem, né? Que se diz assim, o empresário sempre acha que paga muito e o empregado sempre acha que ganha pouco. Será que é essa disputa aí, Exato, eu acho que falta um pouco de consciência de ambos os lados. Né? Olha que emblemático, hoje eu recebi uma mensagem de um gerente e ele achou alto o salário de um engenheiro, né? Ele falou, puxa, será que a gente não está indo alto demais? Né? E aí, nesse momento, é o momento que o RH conscientiza. Eu mandei para ele a taxa de desemprego de Bauru, mandei para ele as médias, né? E falei, esse cara não é exatamente o que você precisa para aqueles desafios que você tem hoje, que são grandes. Então, a gente precisa mostrar isso. Aí, de novo, é o papel do RH em sensibilizar. Na hora até me preocupei. Eu falei, será que eu que estou fora? Passando, né? Um pouquinho aí. Mas depois, com fatos e dados, né? Dados, muito importante, Nilson, para os RHs. Né? Se a gente não trabalhar com dados, você desfalca o empresário. Principalmente no modelo CLT, que os salários não retrocedem. Entendi. Né? Então, você precisa cuidar. E também precisamos conscientizar, né, o candidato, né? Qual é o momento da empresa? Essa semana também tive uma experiência, o candidato tinha 3 salários de PPR na empresa anterior e a empresa atual não oferecia. Porém, todas as outras vantagens que ele colocou, que ele gostaria, nós trouxemos à mesa. Então, acho que esse bom senso de ambas as partes precisa imperar. Entendi. Né? Que bacana. E o RH é um
fator bem importante para que as partes olhem para isso. Nós chegamos a fazer semana passada, Nilson, as contas para um profissional. Ele falou, olha, eu não vou porque eu estou perdendo. Então, né, nós chamamos o nosso amigo DP, faz as contas. Mostra para ele compara. Em números ali. Ele veio, né? Porque nesse caso específico, o que movia ele era o salário. Tá. Porque isso muda também. Né? Alguns por motivação, propósito, outros por salário. Tá. Então, vale você fazer a leitura, né? Nesse caso, o que importava naquele momento de vida dele era o salário. Então, a gente falou, opa, vamos compor. Então, o RH passa por essa venda também. Que legal. É ter a sensibilidade do que cada um dos lados está necessitando naquele momento, né, Patrícia? Exato. E você sabe, Nilson, que no Japão eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa japonesa, né? A formação de salários no Japão, ela é por idade, tem faixas salariais diferentes. Olha só. Porque, por exemplo, se você está aposentado, é só você e a sua esposa, as suas necessidades financeiras são diferentes, por exemplo, de uma pessoa de 35 anos, casada com 2 filhos, que precisa... Então, a composição de salários, ela pode ser diferente por faixa etária. Então, acho que isso também tem uma questão cultural do país, das empresas. A conscientização, né? É muito maior. Do momento do país, porque passa por isso, né? Entendi. Ô, Patrícia, você falou agora há pouco aí sobre, né, a levantar aí os percentuais, os números, as estatísticas, né? Como que você vê a taxa de desemprego de Bauru hoje? Ela se equipara aí à taxa de desemprego a nível nacional? Passa um pouquinho para nós aí do nosso cenário aqui. Você sabe, Nilson, que durante muitos anos eu brincava, né? Eu falava, gente, eu quero encontrar os 11 milhões do passado de desempregados que eu não estou achando, né? Profissional então, de RH com vaga em aberto e não fecha o quadro. Né? Mas hoje a gente já tem uma realidade, pelo menos, né? O levantado pelo país, a gente está falando de 6,35, que houve uma redução bem importante. Que legal. Né, nos últimos anos aí, então a taxa saiu recente. E em Bauru, uma taxa super recente que eu ouvi até de uma análise de bancos, nós estamos com 4%. 4%. 4%, o que é muito bom para a economia de Bauru, muito bom para os profissionais. Isso nos deixa mais competitivos, fomenta, né, os negócios. Mas para os RHs, olha... O desafio é diário. O desafio é diário. E muito cuidado, né? A gente está falando do Brasil. Então, essa consciência de que sim, estamos disputando talentos, sim, o salário é uma das terceiras ou quartas motivações, né? Mas a gente precisa cuidar para não onerar o empresário e isso não virar um tiro no pé para o próprio profissional daqui 2, 3 anos. Então, a gente também precisa olhar disso com muito carinho, muito cuidado, analisando dados, analisando saúde financeira da companhia, né? Porque eu já vivi momentos onde precisamos demitir excelentes profissionais por conta de ficou inviável pagar. Né? Então, achar também um meio do caminho, como bonificação, PPR, variáveis, ou tomar esses cuidados olhando para o negócio é bem relevante. Que interessante. Ô, Patrícia, e existe também dentro das grandes empresas, né, onde você mais atua hoje, claro que você recebe convite quase que diariamente aí para assessorias, né, Patrícia? Mas dentro dessas organizações maiores, mais estruturadas e bem definidas, a geração Z, por exemplo, ela é um pouco, não mal vista, mas existe uma certa resistência para a contratação de pessoas dessa idade aí, até 30 anos, digamos assim. Existe, né? Não podemos negar, no mundo de RH saíram recentes pesquisas, a Forbes até publicou tem um mês atrás, quem puder buscar essa pesquisa está bem completa, né? Eles estão trazendo dados de que nós até 2025, 2028, 25% da nossa força de trabalho, Brasil é um país jovem, né? Deverá ser da geração Z, que a gente está falando aí de um pessoal na faixa de 28 anos. Até 28 anos. Nascido em 95, né?
Mas, sim, existe um alto número de não aderência à cultura e às necessidades das empresas. Então, os RHs estão mais ressabiados em trazer essa geração para a mesa. Entendi. Então, há de se tomar um cuidado, mas há de se preparar as nossas lideranças e as nossas empresas, porque com esse apagão de talentos, com um país jovem, né? Como é que você vai crescer sem ter talentos? Então, a capacitação volta para a mesa e é uma capacitação primeiro, de quem recebe esses jovens, né? E depois dessa flexibilidade e dessa sensibilidade que as empresas precisarão ter e já precisam para poder administrar essa moçada. Entendi. Essa moçada, Nilson, ela é da geração, poderia ser meus filhos, né? Eles viram os pais sendo castigados pela carga horária do trabalho, pela doação, né? Eu mesmo, o meu mais velho, praticamente não vi crescer. Muitas viagens, muitas horas de trabalho. Então, é uma geração que chega e fala, eu não quero isso para mim. Entendi. Eu quero um pouco mais de qualidade de vida, eu quero propósito. Eles preferem o híbrido, o home office. Nem toda empresa está preparada para, né? E aí a gente precisa olhar com muito carinho, porque invariavelmente nós precisaremos dessa mão de obra. Agora, respondendo, sim, os RHs estão mais céticos e com mais cuidado de trazer essa geração. Há uma estatística até trazida por essa reportagem, que a cada 6 de 10 da geração Z são demitidos nos primeiros 90 dias. Olha só que então coisa. É altíssimo, né? E aí, lógico que você, como RH, você quer arriscar menos. Né? A gente presta um serviço e a gente quer arriscar menos. Apesar de você já ter parcialmente respondido essa pergunta que eu vou te fazer, Patrícia, mas o que você, né, na sua visão aí, atribui a essa rotatividade tão grande que vem tendo as empresas? Além da falta de profissional, a gente ainda tem que lidar com essa rotatividade também, né? Eu acho que assim, o Brasil, ele não tinha essa experiência de ter esse apagão, né? Então, se a gente vai para um Canadá, para a Europa, essa experiência já está mais na veia, né, deles, eles já estão... Nós não passamos por isso ainda, nós estamos vivendo agora, né? Então, acho que nós vamos ter que aprender a lidar, acho que vai fazer parte do show. Eu me lembro que no boom, né, das contratações de TI, eu conversei com um amigo, né, e ele tinha trabalhado comigo numa multinacional e ele estava pulando de empresa em empresa. E eu abordei, eu falei, nossa, né, o que você espera, o que você está buscando? Era jovem, ele tinha 30 anos, e ele falou uma frase assim, Paty, eu estou navegando na onda, enquanto eu puder, eu vou fazer a minha vida. Né? Então, era um jovem, uma filha bebê, e que estava buscando fazer o seu pé de meia nessa onda, né, nesse boom de altos salários em TI. A gente sabe que isso tem começo, meio e fim. Mas ele estava consciente que enquanto eu estiver nesse começo, eu vou usufruir. Né? É uma maneira de ver, paga-se um preço, né? Mas os RHs também precisaram se adaptar. Antes a gente olhava currículos por tempo de casa. A gente aprendeu a fazer entrevistas por ciclos fechados. O que essa pessoa entregou em um ano. Olha Quais são só. as competências que essa pessoa tem em 6 meses que eu pude ver aqui. E como ela pode trazer valor para aquela empresa durante um período. Eu fiz uma entrevista semana passada de uma pessoa para a área comercial. Ele era bastante metódico, bastante rígido, mas era exatamente o que a gente precisava para corrigir os processos daquela área. Tá. Agora, ele vai servir daqui 2 anos, na hora que a empresa ganhar flexibilidade, motor? Talvez não. Né? Então, assim, essa consciência é importante, você dá para a pessoa e para a empresa, porque a pessoa tem a oportunidade de buscar esse jogo de cintura e crescer junto com os movimentos da empresa, ou em 2 anos, com aquelas características, ela vai ou se desgastar ou a própria empresa não vai ter aderência. Na verdade, é ela que vai ter que acabar se adaptando, né? E se recriando, né? Como profissional. Né? Mas aí tem um grande desafio, Nilson, porque assim, nós temos um baixo índice de autoconhecimento. Né? Então, se eu não sei que eu funciono assim,
se eu não olho quais são os movimentos necessários para eu me adaptar às mudanças da empresa, eu vou continuar sendo metódico. Olha Que é esse só. exemplo que eu trouxe, né? Então, se eu continuar a ser metódico, eu não vou me desenvolver e não vou acompanhar, e aí vem a rotatividade. Entendi. Então, acho que, de novo, é um aprendizado para as empresas e para os profissionais. Nós temos que buscar isso. Olha só que coisa. Pessoal, a gente já está aqui há mais de meia hora. E eu quero deixar claro que isso é só a introdução. Patrícia, eu tenho uma pauta aqui, gente. Eu não fiz uma pergunta disso, que nós estudamos sobre a vida da Patrícia. Porque é tão maravilhoso esse assunto e a quantidade de dicas que você já deu, né, para os empresários que estão aí nos assistindo, né, Patrícia? Eu tenho certeza que muitos conseguiram enxergar a sua própria empresa e resolver aquela questão, né, que talvez seja a realidade de muitas delas hoje, né? Como que eu posso solucionar esse tipo de problema? A quantidade de dicas aqui, a quantidade, né, de insights que você já deu, né, eu consigo ver algumas coisas do nosso processo aqui dentro de tudo isso que você já falou, né? O RH, na verdade, os diretores, eles têm que estar muito bem preparados para essa mudança de cenário que está tendo, tanto do profissional quanto das empresas no modo geral, né, Patrícia? Hoje, se a gente pegar, por exemplo, aí, vamos falar de uma construção civil, as pessoas não constroem o mesmo prédio da mesma maneira, né? Cada um tem o seu processo, cada um está buscando, né, a sua inovação. Sim, muito personalizado, né? Personalizado, essa é a palavra. Precisa entender, né? E assim, os contextos mudam, né? E acho que o empresário, você falou de aprendizados, né? É isso que a gente precisa, assim, estar aberto para aprender, né? Saber que não sabe, né? E estar aberto para aprender. Mais uma máxima, assim, que eu levo para minha vida é a gente fazer aquilo que a gente é bom, né? Aquilo que a gente não é, a gente teve uma conversa aqui anterior sobre isso, eu posso trazer alguém, né? Então, autoconhecimento, humildade, né? Eu tenho uma experiência nesse campo muito interessante, né? Trabalhei numa empresa alemã e lá tinha muitas exigências numéricas, exigências de KPIs, né? Matemáticos, que eu tinha um reporte mensal para fazer para a Alemanha. Olha só. E não é a minha fortaleza, eu sou psicóloga. Né? Então, você imagina o esforço e a dedicação. Eu perdia mais de 15 dias suando para poder fazer os reportes lá para os nossos amigos alemães. E aí eu falei, gente, não dá. Onde é que eu sou boa? Onde é que eu vou entregar valor para essa empresa? Não é aqui, né? Eu preciso ter meu tempo livre para eu fazer aquilo que eu sou boa e para entregar valor. E aí eu trouxe uma pessoa que pudesse fazer isso, né? Ela desenvolvia isso em 3, 4 dias e eu navegava onde eu era boa. E essa é uma chamada que eu faço para os empresários também, sabe? Quando ele fundou essa empresa, né? Quando ele está lá sentado naquilo que ele gosta de fazer, por exemplo, o Nilson aqui sentado no que ele gosta de fazer, né? Aonde ele precisa de ajuda, né? E ter essa humildade e autoconhecimento para reconhecer, né, que ele não consegue fazer bem tudo. Então, senta aonde você faz bem e traz alguém para te ajudar aonde não é seu forte. E não precisa sofrer. Eu não sou bom nisso. Porque não. Descobrir uma deficiência. Não, sabe? Traga alguém, né? E é um prazer trabalhar com as diferenças. Né? Prazer somar. Ô Patrícia, a gente vai conversando aqui e é tão maravilhoso te ouvir, é tão instrutivo, que perguntas vão surgindo, né, uma após outra, através de tudo isso que você está falando. E eu vou continuar aqui. Patrícia, uma hora a gente vai entrar aqui nessas pautas. Ele vai me deixar a gente sair curta aqui, gente. Patrícia, na verdade, assim, em empresas menores, né, existe muito daquela cultura assim, se eu deixar o meu subordinado se destacar, eu vou perder o meu emprego. Isso realmente acontece nas empresas pequenas ou
ou não, ou isso é cultural? Como que você vê esse tipo de comportamento aí de um líder, de um gerente? Acontece, viu, Nilson? Eu diria que não só nas pequenas, né? Porque isso é do ser humano. Ah, tá. Né? Inseguranças, ego. Em empresa você está falando de poder, né? E você está falando de remuneração. Né? Está falando da sua imagem frente à sociedade, frente à família. Então, é muito natural. Às vezes velado, às vezes inconsciente e às vezes escancarado, né? Nós temos de todas as maneiras. É verdade. Então, assim, o que é importante, né? Se é inconsciente, a pessoa identificar, né? Porque eu estou preocupado que o Nilson pode tomar o meu lugar. Será que eu não tenho outros atributos? Será que ele não pode somar? O Covid trouxe muito isso para a gente, né? Entendi. A força que o coletivo tem. Uhum. Os RHs estão levantando a bandeira da diversidade justamente porque se observou isso, né? Se o Nilson é um bom comunicador e a Patrícia é uma boa executora, como é que a gente une essa força e traz um excelente resultado? Ou mesmo que nós dois sejamos bons na comunicação, como é que eu faço disso uma potência? Mas não podemos deixar, né, de falar que nós somos 97% inconscientes. Olha só. 97, 97. né? É muita coisa. Muita coisa. E pode acontecer de eu querer diminuir o meu colega, de eu não dar espaço para ele inconscientemente. Então, precisamos buscar o autoconhecimento, precisamos de pessoas que nos alertem, olha, será que você está preocupada? Né? Para que as coisas fluam, e isso acontece em todos os âmbitos, em todos, pequena, média e grande. O que eu vi isso acontecer em empresa grande, absurdo, vi em empresas pequenas, né? Então, está no nosso, infelizmente, no nosso DNA. Tá. Precisamos cuidar. Ô, Patrícia, tem uma outra questão aqui que você estava passando para nós e que me veio essa dúvida. Eu já me deparei assim com diretores, né, com empresários, que eles apresentam a empresa dele dessa maneira. Eles falam assim, aqui eu tenho colaboradores de 25 anos que estão comigo, tenho colaboradores de 20 anos, de 15 anos. Isso ainda representa alguma coisa no mundo de hoje? Ou o tempo que você tem de casa passou a ser irrelevante dentro do que você oferece para a organização? Sim, olha, do ponto de vista de RH, né, você tem as duas coisas boas. É claro que dá orgulho para a empresa, né, olhar pessoas que estão há 20 anos. Acabei de sair de uma empresa que sim, tinha pessoas de 30, 35, né, e profissionais bons que cresceram, que se adaptaram e que entregam valor, né? Então, sim, existe, mas é cada vez mais raro. Né? O mundo globalizado, que a gente trouxe esse jargão lá nos anos 2000 ou menos, né? O próprio Covid, os nômades digitais, a possibilidade, baixo índice de desemprego, né? Então, a possibilidade de eu ter pessoas com mais tempo de casa começa a se tornar mais raro. Tá. Né? Algumas culturas valorizam, as culturas japonesas, orientais valorizam muito, mas está cada vez mais desafiador. O desafio para a RH é a remuneração, porque aquela cultura de, puxa, eu estou aqui há 6 anos e o Nilson só está há 2, ele está ganhando a mesma coisa que eu, ainda é forte, especialmente na operação. Tá. Mas o Nilson entrega a mesma coisa que você. Então, talvez o desafio das empresas seja outras formas de reconhecimento e não no salário. É claro que o salário, as próprias convenções coletivas vão gerando, né, também, um acúmulo, e isso vai distanciando, mas quando não distancia, a gente precisa buscar alternativas para que as pessoas entendam que eu entrego o mesmo valor. Ou algumas empresas, elas querem valorizar, tá tudo certo. Isso tem a ver com propósito, tem a ver com valor. Se o valor da empresa é valorizar as pessoas que comigo comeram muito sal, podemos ter essa diferenciação, por que não? Mas tem ficado cada vez mais raro. Entendi. Ô, Patrícia, basicamente não é só o salário que gera a motivação para um empregado, por exemplo. Existem outras maneiras que o RH em si ele consegue motivar esse funcionário. Exato. No passado, a gente falava das principais causas, né, de motivação. O salário sempre teve entre as 5 primeiras,
mas nunca esteve nunca foi a primeira. A primeira. Né? É claro que nós estamos falando de uma média. Tá. Pode ser que para a Patrícia seja, em primeiro lugar, o salário pelo momento de vida, de carreira, lá. Mas, assim, na média, o salário normalmente, às vezes ele oscila, vai para segundo, mas ele fica ali entre terceiro e quarto. Né? As grandes motivações, né, que inclusive ficaram aí por décadas, é o desenvolvimento profissional. Olha só. O quanto eu consigo me desenvolver. Dentro, né? Dessa empresa. Dentro dessa empresa, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou ganhando músculo e corpo. Uhum. E a segunda é o quanto meu líder me inspira, que tem a ver com a primeira. Porque eu quero ser inspirada pelo meu líder, para saber que eu posso chegar lá e para saber que eu aprendo com ele e que eu posso ser tão boa ou melhor que ele. Tá. Né? Hoje, a gente fala do propósito, quando a gente olha para essa geração Z. O que eles querem é, eu posso imprimir o meu melhor aqui? Né? Eu fico imaginando empresas de cigarro, por exemplo, para conseguir funcionários. Né? Ele quer entender o quanto ele está entregando valor para a sociedade. Então, ele olha, sim, para o segmento daquela empresa. Se tem sustentabilidade, né? Se é uma empresa que olha para o coletivo. Então, isso hoje começa a vir muito forte quando você segrega por camadas de idade, de gerações. Que engraçado. Então, basicamente, está surgindo uma geração aí que está obrigando aos empresários também reverem a própria empresa. Exatamente. Que sensacional isso. É lindo. Até aquele termo em inglês que a gente fala, employee blend, né? Brand, ele tem muito a ver com isso. Assim, o empregado vendendo a sua empresa. Tá. Né? Olha o que eu faço aqui. Eu olho para a diversidade, eu me preocupo com o meio ambiente, então vem trabalhar comigo. Entendi. Né? Você encantando os clientes internos para que eles se conectem com essa bandeira e eles vêm conferir. Olha Vamos só. ver se é isso mesmo. Que incrível, Muito que legal, lindo, é. Que bacana. E a gente vai precisar aprender, né, Nilson? Vai, né, Patrícia? Mas você está muito à frente disso já, né, Patrícia? Eu imagino até que esse movimento aqui na nossa região, até você que deve estar com essa bandeira já, né? Agradeço, a gente sabe de coisas que você anda fazendo, né, Patrícia? As empresas que você anda assessorando aí são empresas maravilhosas também. Sim, são né? Um grande presente na minha vida. Que maravilha. Ô, Patrícia, como eu estou dizendo aqui, eu sei que você já está aí alguns degraus acima disso que nós vamos entrar agora. Galera, agora nós vamos pegar isso aqui, ó. Chega agora de papo. Agora sim, nunca vou conseguir colocar a Patrícia Levorato numa saia justa, gente. Quem sou eu? Como se diz, né, Patrícia? Quem sou eu na fila do pão aqui, né? Mas olha, eu quero, sei que o que eu vou aqui brincar com você. Né, eu vou brincar no sentido assim, eu sou um candidato e você vai me entrevistar agora, Patrícia, mas eu gostaria de saber o porquê de algumas questões. Inclusive, nós temos aqui um dos nossos seguidores, o Paulo César Rodrigues, que mandou essa pergunta para nós, né? E eu vou agora, diante, né, de uma gigante aqui do Recursos Humanos, uma referência aqui. Então, Paulo, eu vou transmitir a sua pergunta aqui para a Patrícia, tá bom? Ô, Patrícia, a questão do Paulo é a seguinte. Quando o profissional de RH pergunta qual o seu ponto positivo, o que exatamente o candidato tem que responder e o que você, como uma entrevistadora, espera receber através dessa pergunta? Que lindo, né? Desafio aqui. Na verdade, não existe resposta certa, né? Verdade. Por quê? Lembre-se que a gente está falando o que aquela área precisa e o que se conecta nos valores, competências e propósitos daquela empresa. Essa pergunta, ela tá mais antiga, os RHs um pouco mais modernos, né? Os RHs já avançaram para entrevistas por competências, entrevistas situacionais, né? Mas ela é uma pergunta ainda muito usada pelos RHs mais de pequenas e médias empresas, e o objetivo dela é conhecer quem está ali. Porque, gente, uma coisa que ninguém pensa,
o lugar do selecionador. É muito difícil, porque o candidato fala o que a gente quer ouvir. Nós estamos falando de uma vida, né, de uma história, de habilidades, e como é que você pega isso numa entrevista? Então, quando o recrutador pergunta, o objetivo dele é conhecer um pouquinho mais aquele profissional, né? E aí você não precisa ficar preso a só aquela resposta, meu ponto forte é ser flexível, é trabalhar em equipe. Explique um pouquinho, né? O que é trabalhar em equipe para você? Qual que é esse seu diferencial? Né? Como é que você se conecta a esse espírito de equipe? Traga um exemplo. Então, pode até ajudar o selecionador, né, a ampliar aquela visão. Até existe o meme, né, da pergunta contrária, de qual é o seu ponto fraco, que é o tal do perfeccionismo. Então, todo mundo virou perfeccionista. Na né? entrevista todos são, né? Porque na dúvida as empresas vão gostar. Mas então, assim, fale, né? Olha, ou então eu não sei falar inglês, é um outro jargão, né? Então fale, olha, eu tenho dificuldades com mentira, por exemplo, né? Eu tenho dificuldade com quem fala alto. Então traga realmente algo que impacte em você, né? Isso não vai te tirar de um processo seletivo, isso vai aproximar você a que o selecionador também te conheça um pouquinho mais e melhor. Então o objetivo dessa pergunta no passado era tentar encontrar um pouquinho mais das características do profissional. Que interessante. Sim. É isso aí, Paulo. Espero que a Patrícia tenha aí passado a resposta que você esperava, né? Ela não é decisiva nesse caso, não, né, é Patrícia? Decisiva, né? Não é para ser. Ela é complementar. Complementar. Como um teste psicológico. Que legal. Né? O teste psicológico, eu até não sou muito favorável, não uso ele como verdade absoluta. Um teste de personalidade, ele vem complementar as percepções do selecionador. Né? Então, talvez a Patrícia seja mais agressiva. Realmente, no teste, diz que ela é mais agressiva. Isso vai tirar a Patrícia do processo seletivo? Não necessariamente. Às vezes, naquela função, para aquela empresa, ela precisa de uma pessoa um pouco mais no front, que a gente diz, né? Mais pronta para fazer acontecer. Que legal. Ô, Patrícia, então quais são os pontos ou são os fatores principais assim que você considera de um candidato na entrevista? Então, depende muito do que a empresa está buscando, né? A gente fala muito de fit cultural hoje em dia, muito de prontidão, né? E muito de quais são essas competências que a pessoa tem, né? O fit cultural se eu sou uma pessoa mais arrojada, se eu busco mudanças, se eu quero transformação, provavelmente não haverá um fit cultural numa empresa oriental. Onde, né, reina muito mais o fazer bem feito, o executar com constância, o ser clássico, né? Então, aí eu sou um candidato errado? Não, mas o quanto você vai aguentar essa constância, né, essa execução, uma vez que você é mais ousado, mais agressivo, né, e gosta de coisas mais rápidas. Então, é o tal do fit cultural. A prontidão eu tenho essas atividades para fazer o quanto eu estou pronto, o quanto eu me sinto pronto, porque pronto a gente não vai estar nunca. Né? O quanto eu estou me sentindo pronto para os desafios que virão. Então, a gente olha muito para a performance, muito para o potencial de vir a ser. Né? Principalmente os jovens, eles têm um potencial de vir a ser. Tudo basta um direcionamento correto, né, Patrícia? Exatamente. Que legal. Ô, Patrícia, é padronizado numa entrevista de emprego, o candidato a uma vaga, vocês, como RH, vocês padronizam as perguntas, todos têm que responder daquela mesma maneira? Ou como que você se prepara para entrevistar um candidato, por exemplo? Olha, muito difícil uma padronização para mim, tá? Porque assim, a gente segue muito a vida dele, o ciclo de entrega dele, né? O momento dele, o que ele está trazendo. Então, a entrevista, ela é recheada pela vida daquele candidato. É lógico que tem algumas perguntas, principalmente quando a gente separa em
hard skills e soft skills. Hard skills nada mais é do que são as competências técnicas. Ele sabe um Excel, ele já viu um Power BI, conhece um SAP, ou navega num Excel avançado. Então, essas são as hard skills. Normalmente, nas hard skills, a gente segue um padrão, né? Eu estou lá com os requisitos da vaga, eu preciso de um candidato que tenha um Excel avançado, que ele vai trabalhar o dia inteiro numa controladoria. Então, eu vejo, né, as perguntas, aí sim você segue um roteirozinho. Tem essas competências, fala um pouco da sua experiência, conta para mim uma dificuldade. Quando você vai para soft skills, que são todas aquelas outras habilidades, né? Eu falo de super-homem, né? Que trabalha em equipe, né? Que conhece o propósito, enfim, todas aquelas variáveis. Aí, normalmente, você segue muito o que o candidato está te trazendo, né? De experiências, de vida, de entregas. E você tem fases diferentes na entrevista, né? Tem empresas que colocam cases situacionais, resolve esse problema aqui. Tá. Né? Então, a gente vai... Aí, nos cases, sim, os cases são iguais, são padronizados para todos os candidatos, né? Até para que seja justo. Mas a entrevista em si, ela segue um fluxo, né? O Nilson me falou isso, eu fiquei com tal dúvida, eu estou percebendo nele um traço um pouco mais agressivo, deixa eu fazer uma checagem. E aí ela segue mais personalizada. Ah, que maravilhoso. Ô Patrícia, e quando você chama o convidado, por exemplo, que o convidado entra na sua sala, a avaliação já começa ali, no caminhar dele você já está avaliando. Ou não, ou você realmente é através desse bate-papo, ou através do comportamento. O que no seu caso você fala assim, ó, não preciso mais falar com o Nilson, já sei quem ele é. Existe esse momento na entrevista? Olha, já foi muito mais forte, né? Quando a gente entrevistava no passado, mas eu não vou dizer que não existe, porque possa até prejudicar alguém que vai fazer uma entrevista, né? No passado, as empresas, por exemplo, vamos fazer dinâmica de grupo. Quem começava primeiro era o líder, então, aquilo para o selecionador, né? O Vinícius começou primeiro, então o cara já tem liderança, né? Entendi. Hoje isso vem diminuindo. Eu conversei com uma empresa, mês passado, ela falou que no começo do processo seletivo dela, ela colocava clips no chão, e os funcionários eram orientados a não pegar na sala de recepção dos candidatos. Os candidatos que pegavam e se incomodavam com clips tinham uma vantagem competitiva enorme em relação ao candidato que não pegou. O que essa empresa estava querendo ver era o fit cultural, porque ela tinha como bandeira que tudo que estivesse fora de lugar, isso em termos de processos, mesmo físico, que fosse consertado. Então, aquilo era uma prova, né? Os candidatos, obviamente, não sabiam, então o candidato que pegava, puxa, esse tem fit cultural, ele não vai deixar nada fora do lugar. Então, ele tinha uma vantagem maior. Entendi. Não vou dizer que isso se perdeu, é um exemplo antigo, né? Ela me contou ao mês passado, mas é um exemplo antigo. Mas ele se torna cada vez menor, dado a tecnologia e inovação dos processos seletivos, os próprios testes, os cases, né? Então, você não vai fazer nada na recepção, né? Aquele que começou a falar primeiro pode ser o mais extrovertido, não necessariamente um líder. Um líder. Então, esses cuidados hoje se toma, né? De novo, algumas empresas ainda podem seguir esse jeito mais antigo, mas não é mais tão comum. Existem outras ferramentas para você realmente se conectar. E o cuidado com a diversidade, né? Eu sempre falo, você pôr todo mundo numa entrevista coletiva, eu posso ser mais introspectivo, isso não me deixa um pior funcionário. Não é uma desvantagem. Não é. Então, o recrutador é importante ele ter diferentes maneiras. Ô Patrícia, a gente está recebendo mais uma perguntinha aqui do João Oliveira. E a pergunta dele é assim, ó, como o RH vê o impacto das redes sociais no processo de seleção? Já foi mais comum também, Nilson, as empresas olhando, né? Deixa eu ver se ele tem... Eu já fiz isso, não me envergonho, né? No passado tinha um candidato muito introspectivo e eu sou fã da diversidade, eu não contrato só os extrovertidos, senão a empresa vira uma baderna, né?
É verdade. Mas eu fiquei com muito angustiado o quanto ele era capaz de se relacionar minimamente, assim, de estar num ambiente corporativo. Era o primeiro emprego dele. Então, depende de contextos, né? Nós estamos falando de um primeiro emprego, de uma entrevista que tinha sido realizada, né? Isso lá atrás deve ter uns 8 ou 10 anos. E aí eu fui olhar as redes sociais para ver, né, se ele tinha amigos, relacionamentos, né? Minimamente, era realmente um rapaz muito introspectivo, né? Tinha muitos livros, né? Então, ok. Então, acho que assim, algumas empresas ainda olham, né? Mas isso é para cair porque você passa um pouco pelo preconceito, né? Era o mesmo caso assim, tem tatuagem, eu não, né? Tá bebendo nas redes sociais, vai em balada, né? Então, acho perigoso a gente usar as redes sociais para um processo seletivo. Você vai fazer um cheque, mas muito cuidado, né? Então, cada vez mais a gente deve olhar para a diversidade como um fator de soma e não de exclusão. Ah, entendi. Que bacana que é isso. Mas eu tô falando, gente, né? Muito meu ponto de vista. Né? Não significa que os RHs não olham. Acredito que algumas empresas olhem. Galera, é como a gente falou aqui, né? A Patrícia está num outro nível. Eu é que estou provocando ela aqui para voltar um pouquinho, né? Porque da mesma maneira que nós aqui em Bauru, né, Patrícia, você atende algumas multinacionais, você vem estruturando aí empresas familiares com grande êxito. E com muito né? amor. E com muito amor. Mas nós também temos empresas de pequeno porte aqui, que estão aí lutando, que estão crescendo, né? E que é legal ter essa visão também, né, Patrícia? Com certeza. Saber, porque muitos entrevistadores ou o RH, empresas pequenas, normalmente, elas usam o DP como RH, né? Então, ou seja, muitos desses profissionais não estão aptos ou não estão preparados para fazer uma entrevista de boa qualidade, assim como a sua tem essa excelência toda que a gente está vendo. Então é por isso, pessoal, que eu venho provocando a Patrícia aí até para nos ensinar, né? Apesar de ser já um método um pouco mais antigo, né? Mas é como eu falei, a sua experiência e o nível, né, das empresas que você atende também exigiram muito de você para que você, né, com todas essas viagens que você faz, buscar conhecimento e buscar cada vez mais. Eu digo assim, eu tive que aprender também, né, Nilson, a duras penas, e continuo aprendendo, né, estou fazendo formações e vou continuar fazendo. Mas eu sou da época em que tatuagem não se contratava, brincos não se entrava dentro, né, de empresas. Então, eu pude olhar esta caminhada, né? Eu tenho um filho caçula de 12 anos, ele sempre me provoca, mas você tem preconceito? Às vezes eu falo, sim, reconheço, mas estou caminhando para melhorar. Para melhorar. Né? E toma um cuidado danado, até porque eu sou dessa geração, né, de tatuagem, para olhar com amor, né? Eu acho que assim, você pode ser um DP, você pode ser um advogado, você pode não ter experiência com RH, mas olhe com amor para aquela pessoa, né? Olhe com disposição e tirar um pouco das suas crenças, né? Atrás daquela tatuagem, atrás daquela rede social, tem uma pessoa, tem um profissional em busca de aprendizado, em busca de uma oportunidade. Que legal. Então, é um aprendizado que a gente vai ter de vida, né? Então, eu olho muito para isso. O bacana é que dentro desse universo, Patrícia, eu percebo que é uma evolução constante, né? Vamos colocar assim, é um tripé evolutivo. É a empresa evoluindo, o profissional de RH evoluindo e o empregado das empresas também evoluindo, né? Sim. Então eu acho que é cada um dentro do seu tempo exigindo alguma coisa de alguém. Exato. Né? E você trouxe um ponto assim das pequenas empresas, né, Nilson? Assim, não se sintam menores ou piores, né, por não ter uma estrutura. Acho que com um pouco de boa vontade, né? Hoje a gente tem inteligência artificial para nos ajudar, né? A gente tem podcasts como esse, né? O Nilson conectando aí as pessoas. Nós temos tantos recursos para nos preparar, né? Bate-papos, benchmark, conversas. Então não precisamos nos sentir menos ou fazer menos. Ter um pouco de boa vontade, de querer fazer diferente, né? Se despir das suas próprias crenças
e querer ajudar, né, a empresa e o profissional. Então, fica aqui um apelo para as empresas pequenas, né, se sentirem grandes. É possível fazer diferente em qualquer tamanho. Que legal, que bacana. É isso aí. Todos podem se desenvolver, né, Patrícia? Todos podem, independente do tamanho da organização. Exato. Né? Existem vários livros, vários cursos, existe a Patrícia também, né? Vamos deixar seu contato, viu, Patrícia? Quem quiser aí vai ligar para você, para bater um papo, pegar dicas, te contratar também, se é que você tem algum tempo, né? Pessoal, ó, eu acho que a agenda da Patrícia da meia-noite até às 4 da manhã tá livre. Vocês podem... Que seja assim. Né? Patrícia, a gente já passou aqui de 1 hora de bate-papo. Que delícia. Que gostoso. E perguntas continuam chegando ainda. Pode responder mais uma, Patrícia? Posso, claro. Patrícia, eu garanto para você, a gente está caminhando para o final, tá? Mais um pouquinho só aí, eu vou pegar. Prazer, com amor, Nilson. Que bom. E eu sei que eu tô aí tirando algum tempo da Patrícia e dela poderia estar fazendo outra coisa aqui, pessoal. Olha só, realmente o amor que ela tem pela profissão e por nós, né, de estar aqui compartilhando toda essa experiência. Ô, Patrícia, vamos lá, ó. Jéssica Gonçalves, ela pergunta assim, ó, qual a melhor forma de responder perguntas sobre pontos fracos? Ufa, vamos lá, Jéssica. A melhor forma é ser você. Você sabe que essa é uma pergunta, né, muito comum. E às vezes, invariavelmente, as pessoas me procuram. Paty, vou fazer uma entrevista, me ajude, como eu posso sair bem? E a minha resposta, ela é única. Eu falo assim, seja você. Olha só. Por que seja você? Gente, onde tem autenticidade, onde tem verdade, a chance de dar certo, ela é imensa. Então, se você é muito jovem, Jéssica, eu não sei a sua idade, e tem dificuldade, né, para se olhar, para ter um autoconhecimento, né, converse com algumas pessoas de confiança, pessoas do bem, que possam dizer para você o que você pode melhorar. Qual a área da sua vida que você pode ser melhor? Então, procure essas pessoas, isso vai aumentar o seu autoconhecimento, vai te fortalecer para uma entrevista e você pode dizer, olha, não sou tão boa quando eu recebo uma bronca, eu me perco. Né? Eu não sou tão boa quando eu estou num grupo muito grande, eu sou tímida. Né? Então, não precisa dizer o meu ponto fraco, eu não sou tão boa, não me sinto à vontade, e seja verdadeira. Tanto nos pontos fortes, quanto nos pontos fracos, ou em qualquer momento, seja verdadeira. Seja autêntica. Quando a gente está no processo seletivo, né, a gente está mexendo com vidas, com família, com remuneração. Então, para nós é muito difícil. E para vocês também, a vida de vocês, a família de vocês, a história de vocês. Então, onde há a verdade, né, a soberania de dizer o que eu sou, e assim, existe também um mito da pessoa... Não posso dizer não sei. Diga não sei para algumas coisas. Olha, não sei, né? Posso conversar com algumas pessoas, pedir um feedback. Isso eu nunca vivi, né? Principalmente os jovens, né? Quando você vai para uma entrevista de menor aprendiz, de estagiário, olha, eu nunca vivi essa situação, preciso pensar um pouco. Olha só. Né? Então, de novo, Jéssica, verdade, seja você e tenho certeza que você terá muito sucesso. Isso aí, muito obrigado, Patrícia. Ô, Patrícia, então não é vergonhoso falar eu não sei, eu não entendi... Não é. Eu não sei como faz. Porque se o selecionador se sente enganado, aí fica difícil. Entendi. Porque nosso papel também é difícil. Né? E se a gente percebe que a pessoa quer manipular alguma informação, né? A gente está acostumado com entrevista, né? Aí fica desconfortável e o risco é maior. Então, olha, nunca vivi essa situação, mas imagino que talvez eu possa agir dessa maneira. Mas realmente nunca vivi. Então, a verdade, ela... não mata, e o não sei não é vergonhoso, ele é lindo de se dizer. É verdade, e assim se aprende também, né, Patrícia? Com certeza. Ô, Patrícia, na verdade, então, pra gente já, aqui já tá indo pro nosso finalzinho, o entrevistador, ele não é o meu inimigo. Não é a pessoa que está impedindo de eu conquistar essa vaga. Não ele é seu amigo, né? Ele também quer acertar. Então, olhar também com compaixão
Estou fazendo o outro lado aqui, olha, com compaixão para o selecionador, né? Ele está preocupado em mexer com a vida daquele candidato, está preocupado em não acertar, porque é o emprego dele também, né? E o acerto é dos dois, é um casamento, um processo seletivo, né? Então, quanto mais tiver esse alinhamento e essa conexão, mais sucesso ambos os lados terão. Que bacana. Não é, então, uma guerra, né, Patrícia, entre o candidato e o entrevistador. Não é. E ele erra também, né, Pode Nilson? ser uma união ali que vai ser duradoura ali. Perfeito. E ele também não é Deus, ele vai errar. Pode ser que erre com você, né? Mas é um profissional, né? Todos nós erramos. Errei muitas vezes em processo seletivo, Nilson, muitas e muitas vezes. Olha só, Espero ter gente. acertado mais, mas errei muitas vezes de ficar envergonhada, né? De falar, puxa, mas faz parte da jornada. Eu vou ver se eu acredito nisso que ela falou, viu, gente? Eu vou pensar aqui. Nossa, muito. Ô, Patrícia, para a gente poder encerrar aqui, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Tô falando da saia justa. É nada, é para Vamos extrair lá. mais conteúdo seu ainda. Ô, Patrícia, defina para nós, então, em poucas palavras, assim, sucesso. Sucesso para mim é relacionamento, amor, conexão. Teve um treinamento que eu fui há muitos anos atrás, né, que eu fui provocada assim, no que você é boa? E eu ficava só na conexão, eu sou boa em conectar pessoas. E eu achei aquilo tão pouco, porque eu não me vinha outras coisas. E eu assumi isso, sabe? Uma das minhas fortalezas, Nilson, assim, né, já que a gente estava falando de ponto forte e fraco aqui, é essa conexão. Eu acredito muito no relacionamento, até porque a minha primeira formação, ela é a psicologia. E eu acho que o relacionamento cura. Basta, nós falamos sobre isso hoje, né, mesmo? Basta um olhar, basta um ouvir, ele cura. Então, sucesso para mim é conexão. Que sensacional. Patrícia, motivação. Vida. A gente acha que motivação ela vem do mundo externo, né? De uma celebração, de um bônus. Ela é interna, ela é um sopro de vida. É porque que eu me levanto, né? Então, motivação igual a vida para mim. Incrível. Confiança. Me veio a palavra segurança e conhecimento, né? Para a gente confiar, nós precisamos estar seguros. Eu brinco muito nos treinamentos de líderes. Vamos criar um container seguro aqui, onde eu possa falar, né? Onde eu possa confiar, onde eu possa ser quem eu sou. Então, para mim, confiança e segurança está intimamente ligada. Que incrível. Patrícia, nós estamos aqui diante de toda uma audiência aqui, então eu gostaria que você agora se sentisse diante de uma plateia. E você tem o tempo que você quiser aqui para estar falando, para estar já, né, a gente chegou no nosso final, eu não vou mais tomar seu tempo, mas o espaço está livre para você, fale o que você quiser agora. Bom, além de agradecer, que entrevista, né, gente? Que momento lindo que eu pude viver no Connect Time com o Nilson, Vinícius, Bi, o pessoal aqui. Só agradecer, né, dizer que eu sou muito grata a Deus pela minha jornada, né, um presente poder falar. Eu me descobri falando, né, na faculdade e dizer que eu não desisto jamais. Aprendi muito, errei demais e estou aqui crescendo, aprendendo. E acho que essa é a mensagem que eu deixo, sabe? Hoje, durante a entrevista, eu tive a oportunidade de falar muitas coisas que eu acredito. E acho que talvez a principal seja você, né? O mundo está cheio de muita gente igual. Nós buscamos as redes sociais para nos igualar ou para nos sentirmos melhores, quando a gente já é bom, né? Só tem uma Patrícia, só tem um Nilson, só tem um Vinícius, só tem uma Bia, só tem uma Jéssica, o Paulo que participaram aqui conosco, né? Então, quando a gente imprime aquilo que nós somos, é onde a gente encontra o sucesso. E obrigada, Nilson, pela oportunidade. Imagina, Patrícia, foi uma honra ter você aqui. Agradeço de coração. E o espaço está aberto. Eu espero que você consiga mais um tempinho para a gente continuar o nosso papo, Patrícia. Será um prazer, Nilson. Muito obrigado. Obrigada.
Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela audiência e não se esqueça, semana que vem nós temos mais um Connect Time. Até! Tchau, tchau.